Já reparou como abrir um frasco de compota parece mais difícil do que antigamente? Ou talvez sinta que subir um lanço de escadas o deixa mais ofegante do que seria de esperar. Pode pensar que é apenas uma parte normal do envelhecimento, um cansaço que se instala e não vai embora. Mas e se eu lhe dissesse que essa fraqueza crescente, essa perda de força que o impede de brincar com os netos no chão ou de carregar as compras do mercado com a mesma facilidade, não é inevitável? A verdade dolorosa é que, depois dos 60, o nosso corpo entra numa batalha silenciosa contra a perda de massa muscular, um processo chamado sarcopenia. É um ladrão que rouba a nossa independência, a nossa energia e a nossa confiança, pouco a pouco, todos os dias. Mas há um segredo, algo tão simples que pode ser adicionado à sua rotina matinal, talvez até ao seu café, que pode começar a virar o jogo. Neste vídeo, vamos desvendar não só este pequeno truque, mas também outros hábitos poderosos e alimentos que o ajudarão a reconstruir a sua força, a recuperar a sua vitalidade e a lutar contra esta perda muscular. Fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à saúde dos seus músculos e vai certamente surpreendê-lo. Pois bem, vamos começar por essa chávena de café que tantos de nós apreciamos logo pela manhã. Para muitos é um ritual sagrado, o verdadeiro começo do dia. O cheiro, o calor, aquele primeiro gole. Mas imagine que essa mesma chávena de café, ou o seu galão, pudesse tornar-se numa ferramenta poderosa para fortalecer o seu corpo. O segredo não está no café em si, mas naquilo que lhe podemos adicionar. Estou a falar de proteína. Mais especificamente, uma colher de colagênio em pó ou de proteína de soro de leite de boa qualidade e sem sabor. Pode parecer estranho, mas ouça com atenção. Os nossos músculos são feitos, na sua maioria, de proteína. São como uma parede de tijolos, e a proteína são os tijolos. Com o passar dos anos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos para construir e reparar essa parede. Ao mesmo tempo, a parede começa a perder alguns tijolos todos os dias. O resultado? A parede fica mais fraca, mais instável. É exatamente isso que acontece com os nossos músculos. Por isso, não basta comer a mesma quantidade de proteína que comíamos aos 40 anos. Precisamos de mais, e precisamos de a absorver bem. Adicionar uma colher de proteína em pó ao seu café matinal é uma forma incrivelmente fácil de dar ao seu corpo uma dose concentrada desses tijolos logo no início do dia. O corpo esteve em jejum durante a noite e está ávido por nutrientes para começar os processos de reparação. Ao dar-lhe esta proteína de fácil absorção, está a dizer aos seus músculos: aqui está o material de que precisam para se reconstruírem hoje. Não há desculpas. O colagênio, em particular, não só ajuda os músculos, mas também as articulações, a pele e os ossos, algo que se torna cada vez mais importante com a idade. Não altera o sabor do seu café e dissolve-se facilmente. É um pequeno passo que pode ter um impacto gigantesco. Pense nisto. Em vez de começar o dia apenas com a energia da cafeína, está a começar com os blocos de construção fundamentais para a sua força. Mas não basta adicionar a proteína. O que come a acompanhar esse café também é crucial. Muitos de nós, em Portugal, temos o hábito de um pequeno almoço simples, um pão com manteiga e um café. É delicioso, mas em termos de proteína é muito pobre. O pão e a manteiga fornecem principalmente hidratos de carbono e gordura. O seu corpo queima isso rapidamente para obter energia, mas não sobra quase nada para alimentar os músculos. Então, o que pode fazer? Comece a pensar no seu pequeno almoço como a refeição mais importante para a sua força. Juntamente com o seu café enriquecido, experimente adicionar um ovo cozido ou mexido. Os ovos são uma fonte fantástica de proteína completa. Ou talvez um pequeno iogurte grego natural, que tem o dobro da proteína de um iogurte normal. Uma pequena mão cheia de nozes ou amêndoas também pode fazer a diferença. A ideia é criar um pequeno almoço que seja uma combinação de proteína de qualidade, gorduras saudáveis e alguns hidratos de carbono complexos. Esta combinação não só alimenta os seus músculos, mas também o mantém saciado por mais tempo,
evitando aqueles picos de fome a meio da manhã que nos levam a petiscar bolachas ou outros doces. Lembre-se, o objetivo é transformar cada refeição numa oportunidade para combater a perda muscular. E o pequeno almoço, a primeira refeição do dia, é o campo de batalha mais importante. Ao iniciar o dia com um fornecimento adequado de proteína, está a preparar o seu corpo para o sucesso, dando-lhe as ferramentas necessárias para reparar e construir tecido muscular ao longo de todo o dia. Agora que já ajustamos a nossa rotina matinal, vamos olhar para o resto do dia. Não adianta ter um pequeno almoço rico em proteína se depois as outras refeições forem descuradas. A consistência é a chave. Vamos pensar no almoço e no jantar. A cultura portuguesa é rica em pratos que podem ser verdadeiros aliados dos nossos músculos se soubermos escolhê-los. Pense no peixe. Somos um país de mar e temos acesso a alguns dos melhores peixes do mundo. A sardinha, o carapau, o bacalhau, o atum. Todos eles são fontes excepcionais de proteína de alta qualidade e também de ômega 3, uma gordura saudável que ajuda a reduzir a inflamação no corpo. A inflamação crônica é um dos inimigos silenciosos da saúde muscular, pois acelera o processo de degradação. Portanto, em vez de optar sempre por carne vermelha, tente incluir peixe nas suas refeições pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Um bom prato de bacalhau cozido com grão de bico, por exemplo, é uma bomba de nutrientes para os músculos. O bacalhau fornece a proteína e o grão de bico acrescenta não só mais proteína vegetal, mas também fibra, que é essencial para uma boa digestão e para a absorção de nutrientes. E as leguminosas? Feijão, lentilhas, grão de bico. São econômicas, versáteis e uma fonte incrível de proteína e fibra. Uma sopa de feijão rica, uma salada de grão ou umas lentilhas estufadas podem ser a base de uma refeição muito nutritiva. O segredo é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. O nosso corpo não consegue armazenar proteína da mesma forma que armazena gordura. Por isso, consumir uma grande quantidade de uma só vez não é tão eficaz como consumir porções moderadas em cada refeição. Tente incluir uma fonte de proteína em todas as refeições principais. Um bife de peru grelhado, uma posta de peixe, um prato de leguminosas, umas fatias de queijo fresco. Mas a alimentação é apenas metade da equação. Podemos dar aos nossos músculos todos os tijolos do mundo, mas se não lhes dermos uma razão para se reconstruírem mais fortes, eles não o farão. E essa razão chama-se exercício de resistência. Sei que a palavra exercício pode assustar algumas pessoas. Pode imaginar ginásios cheios de jovens a levantar pesos enormes. Mas não é disso que estou a falar. O exercício de resistência para alguém com mais de 60 anos pode ser algo muito simples, feito no conforto da sua casa. O princípio é simples. Temos de desafiar os nossos músculos um pouco mais do que eles estão habituados. É esse desafio que lhes envia um sinal para se fortalecerem. Uma das coisas mais eficazes que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça isto 2 ou 3 vezes por dia. Este simples movimento trabalha os maiores músculos do seu corpo, os das pernas e dos glúteos, que são cruciais para o nosso equilíbrio, para caminhar e para nos mantermos independentes. Outro exercício fantástico? Usar a parede. Encoste-se a uma parede e finja que se está a sentar numa cadeira invisível, mantendo a posição por 10 ou 15 segundos. Vai sentir os músculos das coxas a trabalhar. Isso é um bom sinal. E os braços? Não precisa de halteres. 2 latas de feijão ou 2 pacotes de arroz podem servir perfeitamente. Sente-se numa cadeira com as costas direitas e levante as latas à frente, para os lados, ou dobre os cotovelos. O importante não é o peso que levanta, mas sim a consistência com que o faz. Tente fazer estes pequenos exercícios dia sim, dia não. São apenas 10 a 15 minutos, mas o impacto acumulado na sua força e na sua saúde muscular será tremendo. Lembre-se, o movimento é a mensagem que diz aos seus músculos para ficarem. Sem ele,
o corpo interpreta que eles já não são necessários e começa a desmantelá-los. Já falamos da importância de começar o dia com proteína, de distribuir a sua ingestão ao longo das refeições e de enviar o sinal certo aos músculos através de exercícios simples. Agora vamos juntar as peças e falar de alguns detalhes que fazem toda a diferença, incluindo aquela dica surpreendente que prometi. Para além das fontes de proteína mais óbvias, há pequenos petiscos e alimentos que podemos integrar no nosso dia a dia. Pense nos tremoços. São um petisco tradicionalmente português, muitas vezes visto nas esplanadas a acompanhar uma bebida, mas são uma verdadeira potência nutricional. Ricos em proteína e fibra, são uma excelente opção para um lanche a meio da tarde. Em vez de uma bolacha ou um bolo, uma pequena taça de tremoços pode satisfazer a fome e, ao mesmo tempo, contribuir para a sua meta diária de proteína. Outro aliado poderoso é o azeite. Sim, o azeite. Estamos habituados a pensar nele como uma gordura saudável para o coração, o que é verdade, mas estudos recentes sugerem que um composto no azeite extra virgem pode ajudar a prevenir a degradação muscular. Por isso, seja generoso ao temperar as suas saladas e os seus cozinhados com um bom azeite. É um hábito simples que traz múltiplos benefícios. E agora, a dica final, aquela que pode parecer contraintuitiva: a importância do descanso. E não me refiro apenas a sentar-se no sofá. Falo de uma boa noite de sono. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação e construção de tecidos, incluindo o tecido muscular. Se não dormir o suficiente ou se o seu sono for de má qualidade, está a sabotar todo o esforço que fez durante o dia com a sua alimentação e exercício. O corpo simplesmente não tem a oportunidade de usar os tijolos que lhe deu para reconstruir a parede. Portanto, priorizar o sono é tão importante como levantar pesos ou comer peixe. Crie uma rotina relaxante antes de dormir. Evite ecrãs de telemóveis ou televisão na última hora. Mantenha o quarto escuro e fresco. E tente deitar-se e levantar-se à mesma hora todos os dias. Ao fazer isto, está a dar ao seu corpo a melhor oportunidade possível para se curar e fortalecer. Relembrando, o caminho para reverter a perda muscular não é sobre uma única solução mágica, mas sim sobre a combinação inteligente de vários hábitos. Começa com aquele café enriquecido pela manhã, continua com refeições equilibradas ricas em peixe, ovos e leguminosas ao longo do dia, é potenciado por pequenos e consistentes desafios de força, como levantar-se da cadeira, e é consolidado por uma boa noite de sono. Cada uma destas ações é como um fio. Sozinho, um fio é fraco, mas quando os entrelaçamos, criamos uma corda forte e resistente. Essa corda é a sua nova força, a sua vitalidade recuperada. Lembre-se que nunca é tarde para começar. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, levam a resultados extraordinários. Não se trata de se transformar num atleta olímpico, mas sim de garantir que pode continuar a desfrutar da vida com independência, energia e alegria. Trata-se de poder pegar nos seus netos ao colo, de carregar as suas próprias compras e de viver a sua vida nos seus próprios termos. A força não é apenas física, é liberdade. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destas dicas lhe pareceu mais interessante? Já experimentou adicionar algo ao seu café? Partilhe as suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos com mais dicas para uma vida saudável e feliz depois dos 60. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade.